Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capangue, para mais um vídeo. E desta feita eu vou começar a fazer a leitura desta notícia, dizendo que os Estados Unidos conseguiram derrubar novamente objetos voadores não identificados. E aqui diz que usaram caças de última geração para abater objetos voadores. Conheça os modelos, ok? E aqui vai falando dos aviões que utilizaram e tudo mais. Três dos quatro objetos que invadiram o espaço norte-americano foram derrubados por aeronave do modelo F-22, ok? Então, eu acho que é apenas este este trecho que nos interessa. E nós temos visto que tem sido muito comum ultimamente hum, os Estados Unidos, não é? Essa não é a primeira notícia, os Estados Unidos derrubarem objetos voadores não identificados, ou seja, o que nós conhecemos como sendo OVNIs, certo? E nós sabemos que este termo OVNI, outrora, era um termo tido como sendo teoria da conspiração. Muitos desses objetos que apareciam misteriosamente, com uma velocidade incrível e por aí adiante. Se bem que quando nós falamos sobre OVNIs, obviamente, todo objeto voador não identificado, seja lá qual for, seja lá natural ou não natural, sabemos que é considerado OVNI. Mas nós estamos a nos referir, de facto, a todo tipo de objetos voadores não identificados, aqueles com alta tecnologia que aparecem repentinamente e que até ao momento eram tidos como teoria da conspiração apenas, certo? Ok? Mas nós estamos a ver que esses objetos têm se tornado cada vez mais normais, a ponto do próprio Estados Unidos admitir a existência dos mesmos e dizer que conseguiram derrubar alguns, certo? Mas informações não deram de onde vieram e por aí adiante, eles não estão a dar muitas informações sobre este aspecto. Mas o que me chama a atenção é o facto deste assunto se tornar tão natural a ponto de falarem nas televisões e admitirem a existência daquilo que outrora era tido como inexistente. De uma forma ou de outra, ao admitirem isto, nós sabemos que eles estão a admitir a existência dos alienígenas. A única coisa que falta é eles chegarem e dizer o seguinte: olha, nós descobrimos que a proveniência desses objetos voadores não identificados, obviamente, trata-se de um outro planeta. Portanto, é uma inteligência não vinda da Terra, não terrena, obviamente, desconhecida, e que nós temos que fazer uma espécie de pacto. É exatamente isto. Estão a procurar diferentes maneiras para trazer à humanidade a existência dos alienígenas. E nós sempre temos dito, alienígenas são demônios, ok? Então, sabendo que o anticristo vai ser manifesto, então eles têm que fazer essa manifestação de uma forma não bíblica, percebem? Porque isso seria literalmente um tiro no pé. Eles não podem chamar os alienígenas de demônios, têm que chamar como seres de outros planetas, seres de luz, seres com uma tecnologia super avançada e por aí vai. Ok, eu vou mostrar agora hum, o trailer de um filme que é muito revelador. Vamos lá, cá está. O título do filme é A Rebelião, mas eu vou fazer pausa em alguns momentos desse trailer para que nós possamos ver alguns detalhes daquilo que é tratado aqui, que eu acho super interessante, ok? Vamos lá. Baby brother. Eu vou fazer pausa apenas nos momentos interessantes, ok? You gotta pick a side. Basicamente, este filme retrata uma época em que os alienígenas, ou seja, os extraterrestres, eles vieram sobre a Terra, ok? Então, eles encontram-se já sobre a Terra durante um certo tempo e a humanidade, até certo ponto, já se acostumou com a presença deles, percebem? Porém, existe um outro grupo que não se acostumou com a sua presença e pretendem, vamos assim dizer, mandá-los embora novamente, procurar algum plano para a aniquilação dos mesmos, ok?
E esses são tidos, obviamente, como rebeldes. É a razão pela qual o título do filme é A Rebelião, certo? Hello, Gabriel. E vemos que aí o Gabriel foi apanhado, porque fazia parte da rebelião. I'm a lawyer. Agora, prestem atenção nesse texto. Ele diz: eu quero um advogado. E este homem responde: nós dois sabemos que isso não existe mais. Irmãos, isto é uma revelação, meus queridos irmãos. Porque eu tenho sempre dito para todos aqueles que confiam bastante na justiça desse mundo. Há muita gente que confia bastante na justiça do mundo, porque segundo a lei, segundo a Constituição e por aí vai. Meus queridos irmãos, acreditem em uma coisa. Nós vivemos num mundo injusto, ok? O que acontece é isso. E quando se trata das regras da nova ordem mundial, meu querido irmão, esqueça advogado, percebe? Esqueça advogado, esqueça a Constituição, esqueça tudo isso. Qual é o advogado que você vai encontrar para te defender? Então, ele diz aqui, nós sabemos que isso não existe mais, porque vieram aqueles que são tidos como os superiores, percebem? Que são, obviamente, os alienígenas. You and I both know those days are gone. You have a choice to make. E aí diz, você precisa escolher. Obviamente que pelo fato de ele escolher o lado da rebelião, é tido como um criminoso. Mas chama-me a atenção aqui esta placa que diz acesso humano restrito. Ou seja, aí só pode entrar todo aquele que não é humano. Vocês estão a perceber que aqui no filme mostra-nos uma realidade em que os humanos, havia locais em que os humanos já não eram permitidos entrar. Nós estamos a falar da Terra. Na Terra que literalmente é habitada por humanos, mas existem áreas restritas que humanos não podem entrar. Então vocês estão a ver esta ligação, esta simbiose entre os humanos que fazem um acordo de paz praticamente com outros seres que são obviamente demônios, mas aqui não são apresentados com o termo demônios, não é? Work for me. Or line up like your father. E quando ele diz trabalhar para mim, ele quer dizer que o Gabriel se tornaria uma espécie de, sei lá, vigia, alguém que pudesse acabar com a rebelião. Como ele faz parte da rebelião, então podia denunciar os outros e tudo mais. We don't have much time. Aí está, após 10 anos de ocupação. Antes do primeiro contacto, estávamos lutando entre nós. Before first contact, we were fighting amongst ourselves. We needed the legislature. Precisávamos dos legisladores. Entendam que os extraterrestres são chamados de legisladores. Os demônios são chamados de legisladores. Então, neste filme é tratada uma realidade em que os demônios vieram trazer paz. Ok? To show us a better way. Para nos mostrar um modo melhor de viver. Então, os demônios eram necessários para nos dar uma lição de como viver na Terra. Entendamos uma coisa, meus irmãos, é constante nós ouvirmos na televisão falarem sobre a questão do aquecimento global e tudo mais, e que o homem está a destruir a natureza e tudo mais. Nós temos ouvido frequentemente esse tipo de informações. Obviamente que a própria Bíblia também refere que o homem, sim, de facto está a degradar a natureza. Porém, nós vemos aqui duas situações diferentes. Quando é o sistema a falar que o homem está a degradar a natureza, obviamente, eles dizem que o homem, uma das soluções que eles propõem é que o homem deve ser eliminado. Não é a solução que Deus dá. A solução que Deus dá, tendo em conta que o homem apenas destrói aquilo que serviria para o seu próprio benefício, o mundo que Deus deu ao homem, perfeito, mas eles buscaram várias invenções. A solução que Deus dá é o homem se converter e buscar a forma de andar de Deus, percebem? Então, são duas situações diferentes. O problema existe? Sim, existe. Porém, a solução de Deus é extremamente diferente. A solução de Deus é que existe um novo céus e uma nova terra. E enquanto o homem continuar a viver fora da governança de Deus, o que vai acontecer é exatamente isso. O homem é um ser destrutivo sem Deus.
They're protecting us from anarchy. Eles estão a nos proteger da anarquia, ou seja, vieram trazer paz e segurança. E a Bíblia diz, quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. E vejam que neste filme eles estão a anunciar a paz e segurança. Mas quem é que trouxe a paz e segurança? Obviamente que são os legisladores, os demônios trouxeram paz e segurança para a Terra. Muito interessante. Tell our friends down below they got our full operational support. Harmony, peace. Aí está, paz e harmonia. É uma mentira, vão levar tudo. Aqui, obviamente, são falas de alguém que faz parte da rebelião, não é? Mostrando que essa paz e harmonia é tudo uma fachada. It's a lie. They gonna take everything. What do you want me to do? As long as we fight back, we got a chance. E aí diz, se nós lutarmos contra isso, teremos uma chance. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Não é possível lutar-se contra seres espirituais de forma carnal, percebem? E se vocês assistirem o filme, eu já assisti o filme, vocês vão ver que eles procuram implementar um vírus no sistema dos alienígenas e tudo mais. Mas, meus queridos irmãos, é impossível lutar-se contra seres espirituais de forma carnal. Não é possível isso. E é exatamente isto que nós estamos a ver aqui neste filme, A Rebelião. Meus queridos irmãos, nós estamos a ver a ser anunciada a vinda do anticristo de todas as maneiras. O anticristo está a ser anunciado de várias maneiras. E a Bíblia diz, quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Então, meus queridos irmãos, eu vou terminar aqui, vou pedir o habitual, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like. Despeço-me aqui, Fernando Capangue. Até ao próximo vídeo.